Oi, oi, pessoal. É, a gente vai dar continuidade com os estudos dos gases, tá? Vamos relembrar algumas coisas que eu falei numa aula lá atrás. No estudo dos gases, a gente pode ter três tipos de transformações, fora aquela que a gente já viu. A primeira delas é a transformação isovolumétrica. E o que ela quer dizer? Quer dizer que quando a gente faz a substituição dos valores na forma, o volume é sempre constante, tá? Tanto o volume final quanto o volume inicial da transformação é o mesmo. Então, da fórmula que a gente já conhece, tá? Isovolumétrica, tá? Isso aqui vem de volume, ó, tá? Isso quer dizer que o volume é constante. Então, dessa fórmula aqui, eu posso simplesmente cortar o volume, que já que ele vai ser constante, vai ser o mesmo, tanto no final quanto no inicial. Quando eu faço esse corte do volume, né, a fórmula só vai ficar com P1 sobre T1, que vai ser igual ao P2 sobre o T2, tá? Então, essa daqui seria a fórmula manipulada, né, por uma transformação isovolumétrica. Transformação isobárica, tá? É quando a pressão é constante. Então, ó, bária é de pressão, tá? Então, eu posso cortar aqui a pressão 1 e a pressão 2. Então, a fórmula vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, tá bom? E a última aqui, transformação isotérmica. Na isotérmica, a temperatura vai ser constante, então eu posso cortar a temperatura inicial e a temperatura final. Então a fórmula vai ficar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, tá? Então eu botei dois exemplos aqui para a gente ver como é que isso pode aparecer nos nossos problemas. Exemplo 1 aqui, né? Sob pressão de 5 atm, tá? Então, esse aqui vai ser, ó, a pressão inicial, botei aqui, a uma temperatura de 0 °C, então a temperatura inicial 0 °C, de um gás ideal ocupa o volume de 45 litros. Então, esse aqui vai ser o volume inicial, botei aqui 45 litros. Determine sob que pressão o gás ocupará o volume de 30 litros, ó, o volume final, o E2, se ocorrer uma transformação isotérmica. Então, aqui ele está pedindo para determinar a pressão, né? A pressão final, então eu não sei. E ele está afirmando aqui que essa transformação é isotérmica. Vamos lembrar que é uma transformação isotérmica que a gente acabou de ver aqui, ó. É, a- é a, é a transformação cuja a temperatura é constante, né? Então, eu vou usar essa fórmula aqui com a temperatura, ignorando ela, tá? Então foi isso que a gente vai fazer. Eu coloquei a fórmula aqui da transformação isotérmica e vou substituir os valores. Como eu estou ignorando a temperatura, né, eu posso, ó, tirar isso aqui. Eu não vou usar a temperatura inicial, tá? Então, a pressão inicial aqui, 5 atm, né? Substituir. Volume inicial, 45 litros. Substituir aqui. Pressão final, né? Pressão 2, não sei, ó, repetir. E o volume final, ele falou aqui que é 30 litros, né? Substituir. Tá? Ficou desse jeito aqui. 5 vezes 45, 225. E P2 vezes 30 vai dar P2 vezes 30 mesmo. Agora, como a gente tem que deixar a pressão final isolada, né? É só a gente pegar esse 30 e passar dividindo esse 225, tá? Então, ficou 225 dividido por 30, vai dar 7,5. Então, a pressão final aqui vai ser 7,5 atm, tá? Isso aqui foi um exemplo de transformação isotérmica. Vamos para o exemplo 2 aqui. Calcule o volume final de um gás ideal que inicialmente ocupa o volume de 10 litros. Ó, inicialmente 10 litros. Então, o volume inicial aqui, 10 litros. A uma temperatura de 127 graus Celsius. Então, essa aqui vai ser a temperatura inicial, ó, 127 graus Celsius, que eu já transformei direto para Kelvin, tá? Já que a gente vai ter que transformar mesmo. Somei com 273, 400 Kelvin, tá? Quando ocorre uma transformação isobárica e a sua temperatura se eleva para 327 graus Celsius. Então, essa aqui vai ser a temperatura final, ó. Já transformei, tá? Somei com 273, isso vai ser igual a 600 Kelvin. Como ele está perguntando aqui, quando ocorre uma transformação isotérmica, né? Então, aqui o que ele está pedindo, olha, o que a gente tem que achar que é o volume final, né? Calcule o volume final. Então, isso aqui eu não sei, ó, tá? Ficou desse jeito aqui. Então, vamos para a fórmula. Como ele está afirmando aqui que é uma transformação isobárica, ó, transformação isobárica, a pressão, ó,
não existe, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui. Coloquei a fórmula sem a pressão, tá? E vou substituir o que eu tenho. Volume inicial, 10 litros, substituindo V1. Temperatura inicial, convertendo, encontrei 400 Kelvin, substituí aqui, ó. Volume final, é o que ele está pedindo, né? Não sei, repetiu V2. Temperatura final, 600 Kelvin, substituí aqui, ó. Ficou desse jeito. Agora, vamos fazer a multiplicação cruzada disso aqui. 400 vezes V2 vai dar 400 V2, que vai ser igual a 10 vezes 600, que aqui deu 6.000, tá? 400 agora passa dividindo, né? Cortei 2 zeros com 2 zeros, então vai ficar 60 dividido por 4, que vai dar 15 litros. Esse aqui vai ser o volume final, tá? É uma coisa importante, eu botei um exemplo aqui de uma transformação isobárica e também coloquei um exemplo de uma transformação isotérmica, tá? Não coloquei aqui o exemplo da transformação isovolumétrica, mas provavelmente vai ter algum exercício, mas a ideia é a mesma, tá? É só ignorar o volume e substituir os valores usando essa fórmula aqui. A gente não vai trabalhar com o volume na isovolumétrica, tá bom? Então, vamos lá.